Aí, ó, professor Lustosa, para correção do nosso simulado querido maroto da Sesgran Rio, pensando na Petrobras, simuladinho que eu coloquei ontem lá no nosso Instagram, né? Coloquei um linkzinho para você acessar e resolver. Também coloquei no nosso grupo do WhatsApp, é isso? Coloquei lá no nosso grupo do WhatsApp para você, né? Dar aquele talentinho, não é isso? E responder. E agora estou trazendo a correção conforme prometido, combinado e acordado. Domingão, pá. Depois das 6 horas a gente traz aí a correção, então, para você ver, né? Se deu bom, se ficou tudo certo e se brilhou, não é isso? Vou deixar o simulado aqui também na descrição do vídeo, de qualquer forma. Assim como na descrição do vídeo tem o link do nosso WhatsApp, né, do grupo que eu criei lá no WhatsApp para a gente se comunicar. Não é um grupo que eu fico mandando bom dia todo dia. Na verdade, eu quase nunca mando bom dia para vocês. O que eu mando? Eu mando as aulas quando a gente está tendo, eu mando os desafios, eu mando as listas de questões, tipo simulado, né? As listas de questões tipo simulado. E o canal é aberto para que vocês possam pedir aquilo que vocês eventualmente precisarem, não é isso? Então, nesse sentido, está ali no grupo, mas ali tem também o meu contato, né? Onde vocês podem entrar em contato comigo. É um contato comercial, então, eventualmente, como não é o meu pessoal, é o meu comercial, mas sou eu mesmo que respondo. Eu trabalho tanto com o meu pessoal como com o meu comercial. Mas eu deixo no grupo do comercial porque é onde eu consigo me comunicar acertadamente e assertivamente com vocês. E aí, eventualmente, eu respondo sim todo dia, né? Só eu estar no escritório e aí eu tenho acesso a ele, eu deixo ele no escritório para que a gente possa estar se comunicando. Fechou? Então vamos lá fazer aí essa correçãozinha marota, não é isso? Desse simuladinho da 6 graninhos, simulado querido, querido, querido. Vamos lá então, ó, simulado Petrobras, matemática, 6 Gran Rio, né? No padrão segue a regra, né? Numa distribuidora de combustíveis, há 2 turnos de trabalho, A e B, totalizando 80 funcionários. Se 4 funcionários do turno B passarem para o turno A, os 2 turnos passarão a ter o mesmo número de funcionários. Quantos funcionários há no turno B? Então, peraí, eu tenho o turno A e tenho o turno B. E ao todo, eu tenho 80. Diz que se eu passar 4 do B para o A, ambos vão ficar com 40, vão ficar com quantidades iguais. Então, eu entendo que no começo o B tem 44, porque eu passei 4 e o A tem 36, né, que recebeu 4. O B passou 4 para o A, então o B perdeu 4, o A ganhou 4. Matematicamente, né, a gente pensando assim, se ambos vão ficar com 40 e o B passou 4 para o A, então ele perdeu 4, ele tinha 44 e o A tinha 36 e ganhou 4. Aí olha a pergunta, quantos funcionários há no turno B? Mas olha a primeira resposta, 36, que é o que havia no turno A, não é isso? Né? Que é o que há antes da troca, só que ele pediu do turno B, que é 44. Às vezes, eventualmente, você vai querer responder a letra A e vai errar. Questão de número 2 é muito querida. Muito querida, muito querida. Em certa... Professor, mas essas questões são bem antigas, né? Pois é. 2005, 2006. E são tão atuais quanto? 20 anos depois? Não, professor, isso agora é mais difícil. Tá bom. Conta outro. Conta outro. Vai lá, olha as 25, 26, 24, vê se é diferentona. Vai lá, olha lá. Eu já falei sobre isso. Não é diferente. Não é. Confia em mim. Em certa papelaria, 2 borrachas e 2 lápis custam 2,20. 2 borrachas e 2 lápis custam 2,20. Professor, o senhor me disse que é melhor ler antes de colocar? Perdoe-me, é melhor sim. Então vamos ler tudo primeiro. João foi a essa papelaria, comprou um lápis, um caderno e uma borracha e gastou R$ 4. Quanto custou o caderno? Agora calcula comigo. 2 lápis e 2 borrachas por 2,20. Se eu simplificar tudo por 2, uma borracha mais um lápis é igual a 1,10. Aí ele comprou um lápis, uma borracha e um caderno e pagou R$ 4. E pagou R$ 4. E pagou R$ 4. Se o lápis mais a borracha é 1,10, então, quando eu quiser achar o caderno, é R$ 4 menos 1,10 e, portanto, o caderno é
2,90. É não, professor. É não. É não. É sim. É sim, é sim, é sim. Meu Deus, professor. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu só fazer uma alteraçãozinha bem aqui. Isso, só deixar maiorzinho aqui um pouco, para a gente poder trabalhar nessa dinâmica aqui. 2,90. Tá bom, professor. Tá bom, tá bom, tá bom. Essa agora é punk. É a mais difícil de todas. Na minha opinião. Das 10, a mais difícil é essa. Ou pelo menos uma das. Uma loja de departamento colocou 11 calças distintas em uma prateleira de promoção, sendo 3 calças de 50, 4 calças de 100 e 4 calças de 200. Um freguês vai comprar exatamente 3 dessas calças, gastando no máximo R$ 400. Ele vai comprar 3 calças, gastando no máximo R$ 400. De quantas maneiras diferentes ele pode efetuar a compra? Bom, primeira coisa, eu vou pensar em todas as maneiras dele comprar 3 calças dentre as 11 disponíveis. 3 calças dentre as 11 disponíveis. Numa combinação de 11 em 3, porque tanto faz eu comprar uma calça A, uma calça B, uma calça C, ou a calça C, a calça B, a calça A, calça B, calça C, calça A, é as mesmas 3 calças, A, B e C. Então, eu tenho 11 vezes 10 vezes 9, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, mais diretão. Quando eu simplificar, 9 com 3 dá 3, 2 com 10 dá 5, 11 vezes 5 é 55, vezes 3 é 165. 165 inclui a compra de 3 calças em todas as possibilidades. Mas calcula comigo, ele quer gastar no máximo 400. Então, ele não pode comprar 3 calças de 200. Não pode. Não pode, não pode, não pode. Agora pensa comigo, eu tenho 4 calças de 200. Se eu fizer a combinação de 4 em 3, combinando apenas as calças de 200, eu tenho 4. Ele não pode comprar 3 calças de 200. Então, subtrai 4, dá 161. O que ele também não pode comprar? 2 calças de 200 e uma calça de qualquer outro preço, 50 ou 100. Não pode, porque já as 2 calças de 200 dão 400. Já as 2 calças de 200 já dão 400. Ele quer gastar no máximo 400. Se ele comprar 2 calças de 200 e mais uma de 50, foi para 450. 2 calças de 200 mais uma de 100, foi para 500. Não dá. Não dá. Então, combinação de 4 em 2, eventualmente, se ele quisesse comprar 2 calças de 200, não é isso? E, não é isso? Combinação, agora presta atenção. Eu tenho 7 calças entre as de 50 e as de 100. 4 de 100, 3 de 50. Eu tenho 7 calças para escolher uma. E aí, combinação de 4 em 2 é 6, e combinação de 7 em 1 é 7. Então, eu tenho 42 possibilidades que ele não pode comprar, dentre as calças, 2 de 200 e uma de 50 ou de 100. Uhum. Aham. E aí, quando eu tirar esse 42, eu vou ter 11 tomando emprestado, 11 menos 2, 9, aqui ficou 5 menos 4, 1, 1. Ou seja, ele pode comprar essas calças de 119 maneiras. Porque uma calça de 200 e qualquer 2 calças de outro valor é possível. Porque se ele comprar uma calça de 200 e 2 de 100, ele gastou 400. Se ele comprar uma calça de 200, uma de 100 e uma de 50, ele gastou 350. E se ele comprar uma de 200 e 2 de 50, ele gastou 300. Gastou o máximo que ele poderia, ou que ele queria, que era 400. E isso está exatamente nessa conta. Meu Deus. É verdade, professor. É verdade, é verdade, é verdade. Então, calcula o total de maneiras dele comprar 3 calças e tira as maneiras que ele não pode comprar, que são as 3 calças de 200, não é isso? Ou as 2 calças de 200 e uma calça de 50 ou de 100. Aqui é I, na verdade, né? 2 calças de 200 e, que vira vezes, né? Para a gente colocar acertadinho dentro da análise combinatória. Brilhou, professor. Pior de todas. Eu acho. Pelo menos eu achei. Essa aqui é muito boa. Muito boa. Certa empresa identifica as diferentes peças que produz utilizando códigos numéricos compostos de 5 dígitos, mantendo sempre o seguinte padrão. Os 2 últimos dígitos de cada código são iguais entre si, mas diferentes dos demais. Por exemplo, o código 03344 é válido.
Já o código 34544 não. Por quê? Esses dois últimos estão igual a esse aqui, e não pode, não pode. Quantos códigos diferentes podem ser criados? 1, 2, 3, 4, 5. Os dois últimos são iguais e é por eles que eu vou começar. Eu tenho 10 opções. Desde 00, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. 10 opções. Como os outros 3 dígitos não pode ser igual àqueles outros, então aqui qualquer um dos outros 9 dígitos, qualquer um dos outros 9 dígitos, qualquer um dos outros 9 dígitos. E eles podem se repetir sim, porque ele diz que o 03344 é possível. Ele pode repetir. Aí agora você multiplica 9 vezes 9, 81, vezes 9, 729, vezes 10, 7.290. Finish. Na letra E. É não, professor. É sim. Mais simples, né, do que a anterior? É, eu acho. Só tenho que me ligar por onde eu começo a resolver minha conta, pelos dois últimos. Podem ser iguais. A restrição, por vezes, me aponta o caminho, e é nesse caminho que eu vou seguir. Brilhou? Vai lá agora. Em um setor da empresa trabalham 3 geólogos e 4 engenheiros. Quantas comissões diferentes de 3 pessoas podem ser formadas com pelo menos um geólogo? Eu tenho 7 pessoas. E eu vou escolher 3. É 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. É na combinação, dá 35. 35 opções de escolha. Mas nessas 35 opções de escolhas, eu posso ter 3 engenheiros. E ele quer com pelo menos um geólogo. E nessas 35 eu tenho a opção de ter exatamente os 3 sendo engenheiros. Até porque eu tenho 4 engenheiros e 3 geólogos. E eu tenho 35 comissões possíveis. É conta de combinação, é isso, quando falo em comissão, principalmente quando não tem cargo distinto. Engenheiro A, B e C. Engenheiro B, C e A. Engenheiro C, A e B. É os mesmos 3 engenheiros A, B e C. Só que aqui está incluso tudo. Mas eu quero que tenha pelo menos um geólogo. Então, olha o que eu vou calcular agora. Olha o que eu vou calcular agora. Agora eu vou calcular a comissão ou as comissões formadas só por engenheiro. Só por engenheiro. Combinação de 4 em 3, que é 4. E das 35 comissões possíveis de ser formada, eu vou tirar as comissões formadas só por engenheiros, resultando em 31 comissões com pelo menos um geólogo. Porque eu retirei as comissões formadas só por engenheiros, são 4. Eu retirei das 35 totais. Quando eu tirar as comissões formadas só por engenheiros, as comissões que sobrar tem pelo menos um geólogo. Tem pelo menos um geólogo. Então, a nossa respostitas, letras B. Letras B. Letras B. Querida, hein, professor? Não, querida. Coisa linda. Não, coisa linda. Coisa linda. Para montar um cubo, dispõe-se de uma folha de cartolina retangular de 30 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. As faces dos cubos, uma vez recortadas, serão unidas com fita adesiva. Qual é, em centímetros, a medida máxima de cada aresta do cubo? Bom, eu preciso para um cubo de 6 faces. Um cubo é formado por 6 faces. Eu preciso me lembrar disso. Aqui tem 30 centímetros, aqui tem 20 centímetros. Se eu preciso de 6 faces, é como se eu cortasse essa cartolina em 6 pedaços. Os pedaços precisam ser quadrados. Se aqui tem 20 e eu quebrei em 2 dá 10, se aqui tem 30 e eu quebrei em 3 dá 10. E o maior tamanho... Professor, e é assim? Bem simprão assim mesmo? É. Cada medida de lado, né? Ou de aresta, por assim dizer, do cubo, máxima medida é 10. Poderia ser menos, poderia ter pedaços menores, mas eu quero maiormente falando. Não existe maiormente falando, né? Eu preciso para formar um cubo de 6 faces. Se eu cortar essa cartolina em 6 pedaços, e eu consigo fazer isso, matematicamente, logicamente, pensando em múltiplos e divisores, pá, estruturei. E aí, o maior tamanho possível da aresta é 10. Meu Deus, professor.
Chega a ser nobre isso, professor. Chega a ser nobre. Não, chega a ser nobre. Meu Deus. Eu fico impressionado, professor. Impressionado. Não, impressionado. Vai por mim, professor. Meu Deus. Olha agora essa 7, querida. O aquário de forma cúbica estava parcialmente cheio de água quando uma pedra de 750 centímetros cúbicos de volume foi colocada em seu interior. Assim, o nível da água subiu 0,3 centímetros. Qual é, em centímetros, a medida da aresta desse aquário? O aquário é cúbico. O volume é calculado como área da base vezes a altura. O volume da pedra, 750 centímetros cúbicos, quando ela foi colocada, mexeu a altura em 0,3 centímetros. E a área da base não mudou, só mudou a altura. Então, a área da base é 750 dividido por 0,3. Ou a área da base, 7.500 dividido por 3, que dá 2.500. A área da base é um quadrado, porque se o aquário é cúbico, a área da base é um quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado. Então, lado ao quadrado é 2.500. Lado é a raiz de 2.500. E, portanto, lado é igual a 50. Então, o lado, ou a aresta desse aquário é 50 centímetros. Eu só preciso me ligar que o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Aí o volume da pedra, 750. A área da base é a área do cubo, a área do aquário, né? A área do quadrado, vezes a altura que mexeu, que foi 0,3 centímetros. Achei, então, a área da base, como sendo 2.500 centímetros quadrados, e achei o lado desse cubo, a aresta desse cubo. Professor, vou te contar, hein, professor? Tá pimposo, hein? Tá pimposo. Tá pimposo. Olha essa agora. Atualmente, todas as cédulas de real são... atualmente faz muito tempo, né? Atualmente, todas as cédulas de real são retangulares do mesmo tamanho, tendo 14 centímetros de comprimento e 6,5 de largura. Em breve, não será mais assim. As novas cédulas de real continuarão a ser retângulos, mas passarão a ter tamanhos diferentes, dependendo do seu valor. A de R$2, por exemplo, passará a medir 12,1 centímetros por 6,5 centímetros. Qual será em centímetros a redução do novo perímetro das cédulas de R$2? Veja que a largura não mudou. Era 6,5 e vai continuar 6,5. Perímetro é a soma dos lados, né? Eu tenho aqui 14, 14, 6,5, 6,5. Para novas medidas, vai ficar os mesmos 6,5, né? Vai ficar os mesmos 6,5. Porém, aqui vai ficar 12,1 e aqui 12,1. Eu quero saber a redução do perímetro. Bom, a redução do perímetro é a redução do 14 para 12 e do 14 para 12. Em cada um reduziu 1,9, em cada um reduziu 1,9. Então, a redução do perímetro, se eu for pensar só na redução, é de 3,8. É de 3,8. Perímetro é a soma dos lados, mas eu não necessariamente preciso somar os lados. Observe que as larguras continuaram 6,5, então nem vou mexer com isso. Aí eu vi que de 14 passou para 12. Então reduziu 1,9 em cada comprimento. Reduziu 3,8 ao todo. Veja que não precisa complicar. É até um novo lema que eu estou trazendo, além do Segue a Regra, que é o nosso canal oficial, né? Nosso jargão oficial, nossa ideia principal, seguir a regra. A ideia agregada que eu tive esses tempos e estou usando e estou gostando muito é: simplifica, não complica. Simplifica, não complica. E eu estou simplificando. Absolutamente. Eu estou simplificando. Basicamente isso. Simplificandinho. Eu não preciso calcular tudo. Sei que perímetro é a soma dos lados, mas eu não preciso sair somando tudo. Eu só preciso ver as diferenças, por exemplo. Por penúltima e última questão, um retângulo de 1.000 metros quadrados de área é tal, seu comprimento é 15 metros maior do que sua largura. O perímetro desse aqui, tu parece que vai para uma equação de segundo grau. Aqui é x, aqui é x, aqui é x mais 15. E aqui é x mais 15. E aí ele disse que a área, que nada mais é do que a base vezes a altura, ou seja, x mais 15 vezes x, é igual a
1.000. E tu quer ir para a equação de segundo grau. Não, eu sei que tu quer, mas talvez tu não precise. E apenas talvez. Talvez e apenas talvez. Pensa comigo. 1.000 pode ser 20 vezes 50. Pode, professor. Pode ser 10 vezes 100. Pode, professor. Mas também pode ser 25 vezes 40. Pode também, professor. E é bem aqui nesse 25 vezes 40 que eu chego na minha resposta. Calcula comigo. Se o x for 25, 25 mais 15 dá 40. Então, eu tenho que os meus lados são 25 e 40. 25, 25, 40, 40. Agora ele quer o perímetro, é só somar 25 mais 25, 50. 40 mais 40, 80. 80 mais 50, 130. É não, professor. É não. É não. Ó, e é 2008. Quase 20 anos. E, tipo, é atualizadíssima. Nossa Senhora. Meu Deus. Atualizadíssima. A lista eu fiz atualizada, tá? Até é que eu fiz uma lista específica das questões que foram cobradas na Petrobras, no Sesgran Rio. Então, as questões mais novas, salvo engano, é 2021. Salvo engano. 18 a 21. Ainda assim, tão atuais quanto. Tão atuais quanto. Vai por mim. Tão atuais quanto. Vou ficar sossegado. Ah, é 2008, está desatualizado. A matemática não desatualiza. A matemática não desatualiza. Vai por mim. E aí, chegando na nossa última question, bem boa essa. Uma peça de lona retangular tem 10 metros de comprimento e 1,2 metros de largura. Qual é o número máximo de pedaços quadrados de 0,25 metros de área que podem ser cortados dessa peça? Bom, se a área é 0,25 e é uma área de um quadrado, lado ao quadrado é 0,25. Lado é raiz de 0,25. O lado é 0,5 metros. Eu tenho 10 metros de comprimento. Se eu pegar 10 metros e dividir por 0,5 e fazer aqui um ajustezinho de multiplicar por 2, eu vou ter 20 sobre 1. Ou seja, eu posso cortar 20 pedaços no comprimento. De mesma forma, se eu pegar 1,2 e dividir por 0,5, eu vou achar 2 pedaços mais, não é isso, 0,2 de sobra. Mas eu vou conseguir 2 pedaços. E 0,2 metros de sobra. Não vai formar o quadrado, porque o quadrado tem que ter 0,5 de lado. Então, presta atenção aqui nessa conta. Quando eu pegar 1,2 e dividir por 0,5, eu vou conseguir 2 pedaços mais 0,2 metros de sobra. E aí, se eu vou conseguir 20 pedaços no comprimento e 2 na largura, quando eu multiplicar, eu vou sair com o máximo de 40 pedaços. Eu não consigo formar pedaço com 0,2, porque o quadrado tem que ter 0,5 metros de lado. Então, eu vou conseguir no máximo 40 pedaços. E essa questão não é mais difícil do que aquela outra lá que eu mencionei. Cadê? Questão 3. Não, não é. Mas é capciosa. Essa última, ela é capciosa. No ponto. E aí, por nossos gabaritos, EE, DE, BD, CA, CC. Vamos conferir EE, DE, 1, 2, 3 e 4. EE, DE. Vamos conferir? Olha lá. 1E, 2E, 3D, 4E. Boa, professor. Boa, 06. Aí, BDCA, 5, 6, 7, 8. BDCA. Vamos lá. BDCA. 5, B, D, 6, C, 7, A, 8. E as duas últimas eu já tinha decorado CC. Deu bom, professor. Deu bom. Deu bom. Deu bom, professor. Gostei. Brilhou. Brilhou, brilhou, brilhadinho. Ó. Pensa num negócio satisfatório, professor. Pensa num negócio satisfatório. E aí nós fizemos o nosso simulado aí da Petrobras. Fizemos não, né? Corrigimos. Feito você já tinha. E aí você pega os bisuvos, pega os detalhes. E se tiver alguma dúvida, vai lá no grupo.
Fala comigo lá. Ou, se não quiser, vai no Instagram. Também tem o link do meu Instagram aí. Fala comigo. Ou, entra pelo grupo, pega meu número lá, fala comigo no privado. Também não tem problema em te responder. A ideia é tentar procurar sempre responder todos vocês, certo? Eu entendi, assim, muitas coisas ao longo do tempo e estou buscando e procurando fazer isso. Inclusive, até estava falando esses tempos e posso compartilhar com vocês muito tranquilamente. Eu quero ir para a sala de aula, porque eu acabei nessa vida de professor indo direto para o concurso público, né? Dentro de tudo que eu fiz, eu fui direto para o concurso público, eu não fui para a sala de aula. Eu tenho 2 filhas e, graças a Deus, elas até não têm muita dificuldade em matemática, e eu dou aula para adultos, concurso público é para adultos, e eu vejo muita dificuldade em matemática. Mas eu dou aula particular, e dei aula particular por muito tempo, muito, muito, muito tempo. Vou te falar que eu dei aula particular de 2002 a 2008, e até hoje eu dou aula particular, tanto que o que eu vou falar rapidamente é isso. Eu fui dar uma aula particular essa semana para uma garota, e ela disse assim: professor, eu entendi agora, mas na sala de aula eu não entendo. Aí eu jamais vou falar mal de professor, jamais. Não vou. Cada professor tem o seu jeito. Eu, inclusive, ao longo do tempo já fui talvez um péssimo professor, hoje até sou bem melhor, considerando a evolução dos tempos. Mas eu entendo que às vezes o professor está dando aula para todo mundo. E dar aula para todo mundo não consegue, por vezes, personalizar, né, para que um ou outro aluno entenda, e às vezes um ou outro aluno precisa dessa personalização. A ideia, e eu quero ir para a sala de aula, também não é para eventualmente personalizar para um outro aluno, porque não dá, mas é para tentar encontrar um jeito em que todos consigam entender. E aí, por ter dado aula e dar aula para adultos, as ideias do que a gente tem para adultos, inclusive por esse jargão novo de simplifica, não complica, a ideia é tentar levar isso para as crianças também, para que elas consigam ver a matemática com esses, inclusive, bons olhos. Porque, às vezes, a gente fala mal da matemática, mas ela não é ruim. Vai por mim. Não é. A gente é que às vezes complica ela por qualquer dessabor. Ainda assim, contudo, no entanto, todavia, a gente vai conseguir resolver, vai conseguir melhorar e vai conseguir fazer coisa boa. No mais, por hoje é isso. 2 simuladinhos fizemos nesse domingo, um da Sesgran Rio e um da FGV, não é isso? Sesgran Rio da Petrobras, FGV da área legislativa. Eles estão aqui para vocês. É só meter bronca. Conta comigo. Tamo junto. E vamos para cima. Amanhã, com certeza, deve vir coisa boa aí no canal. Sempre tem, sempre está tendo e vai ter sempre cada vez mais. Inclusive, mais de uma vez por dia. Confia. Amanhã, inclusive, quero voltar com os ao vivos. Em pese eu ter feito ao vivo sexta-feira que passou agora. Uma revisão para Quadrix, né? Relembro da Quadrix para 3 conselhos regionais que teve prova hoje, domingo. Mas amanhã eu quero voltar com a Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Tem umas questões ali para a gente terminar da nossa lista que está aí disponível aqui no YouTube para a gente fazer o que tem que ser feito. E seguir nesse padrão até sempre. Porque enquanto tiver uma pessoa aqui querendo aprender, buscando aprender e melhorar para, seja passar num concurso, no vestibular, ou apenas aprender, eu estou aqui com vocês. Até morrer. E não pretendo morrer por agora, então, só vamos.